A paz de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs. Meu nome é Cristiane, sou de Vila Velha no Espírito Santo. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade, no ano de 2018, eu fui batizada nesta graça e quando eu batizei, irmãos, o adversário não ficou feliz com o meu batismo, pois ele nunca fica feliz, né, quando uma pessoa é batizada na graça. E assim, irmãos, logo depois que eu fui batizada, eu recebi uma postagem nas redes sociais, né, falando para tomarmos cuidado com presentes que a gente recebe, das pessoas, né, que a gente recebe, pode receber às vezes, e na hora eu não tinha entendido, mas aquilo ficou gravado em mim. Quando eu fiz mais ou menos um mês de batismo, um mês e pouquinho, eu recebi numa rede social uma solicitação de amizade de uma pessoa, de um rapaz. E naquela época eu estava esperando em Deus, já renovando a esperança de que um dia eu poderia me casar, formar uma família. E essa pessoa apareceu. E aí, quando a gente começou a conversar, eu tinha aceitado a amizade dele, que eu vi que ele era um servo de Deus. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa. No que eu conversei com essa pessoa, ele começou a contar a história a história dele, né, de vida, que ele tinha nascido na graça, que ele tinha nascido, né, num lar cristão, né, os pais dele eram da igreja e ele nasceu na graça juntamente com os irmãos, né, com os irmãos dele, e por um tempo ele ficou desviado. E nisso que ele falou, né, que ele tinha sido desviado, eu falei que bom que você voltou para a graça, né, que ele de onde você nunca devia ter saído, né, mas graças a Deus você está de volta. E contei para ele como eu conheci a igreja, como eu fui batizada, tudo. E naquela época, irmãos, eu trabalhava cuidando de uma pessoa de idade e eu tinha que dormir cedo, porque no outro dia eu ia acordar cedo e para cuidar dessa pessoa, né? Então a gente tem que estar com a saúde boa, né? Com dormido bem na noite anterior para cuidar bem dessa pessoa, né? A pessoa de idade, ela requer muitos cuidados. Inclusive, quem cuida dela tem dormido bem. E aí ele começou a insistir que queria conversar comigo. E eu peguei, dormi sem falar mais nada com ele, né? E no outro dia, irmãos, quando eu acordei, eu vi uma mensagem no, no e-mail de um ex-namorado meu. Né? Quando eu era do mundo, eu namorei uma pessoa. E por incrível que pareça, irmãos, era essa pessoa que tinha se passado por outra, tinha colocado um outro nome, para poder conversar comigo. Porque ele pensou assim, se eu falar quem sou eu, ela não vai querer conversar comigo. Então ele colocou um outro nome para poder conseguir conversar. E nisso que ele conversou, ele começou a querer mostrar para mim que ele tinha mudado,
que ele não era mais aquela pessoa que ele foi comigo durante o namoro, né, há alguns anos atrás. E aí, como eu queria, né, estar com uma pessoa, eu queria, né, servir a Deus, e eu queria ficar ali, queria arranjar uma pessoa para mim. E aí eu conversei com ele e aceitei deixar ele mostrar para mim que ele tinha mudado. E aí, irmãos, ele começou a me dar tudo o que eu queria. Ele queria me dar tudo o que eu queria. Se eu tivesse alguma dificuldade, ele queria resolver para mim. Se eu quisesse alguma coisa, ele queria me dar. E quando a gente namorava, ele dava tchau de mão fechada, irmãos. Ele era muito, muito mesquinho. Ele não me dava nada. Ele não me dava nada. E me tratava muito, muito mal. E ele tinha falado para mim que ele estava na igreja, né? Que ele tinha mudado, que ele queria me mostrar que ele estava mudado. Isso aí, irmãos, ele começou a me tratar muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem mesmo. E ele ficava querendo me dar as coisas. E nisso, irmãos, a gente conversava todos os dias, né? E um belo dia ele me deu de presente, né? Já estávamos em dezembro, né? Ele me deu de presente um perfume. Um perfume, irmãos, que custou R$200. Coisa que ele não me dava quando a gente namorava. Ele não me dava nem um chiclete de 10 centavos. E passou a me dar tudo o que eu queria, presente caro. Se eu quisesse uma sandália, ele ia me dar. Se eu quisesse perfume, ele ia me dar. Se eu quisesse uma roupa, ele ia me dar. Isso tudo para ir me agradando. E ele me deu esse perfume, irmãos. Quando esse perfume entrou na minha casa, tudo começou a desandar. Tudo, tudo mesmo. Eu e minha mãe começamos a brigar. Eu moro só com a minha mãe, né? Meu pai já faleceu, mas eu moro com a minha mãe. A gente começou a brigar muito. Qualquer coisinha era motivo para estourar, qualquer coisinha era motivo para briga, qualquer coisinha era motivo para desentendimentos. E ela não entendia por que isso estava acontecendo, sendo que eu estava na igreja, recém-batizada, feliz. E aí, irmãos, a pessoa que me evangelizou, que me trouxe para a igreja, começou a orar para saber o que estava acontecendo, por que estava acontecendo essas coisas, sendo que antes estava tudo bem. Por que desandou tudo? E em oração, Deus revelou para ela o que tinha acontecido. Que eu tinha ganho um presente de uma pessoa que não era nem para ter voltado a falar comigo. E aí, irmãos, ela veio até a minha casa para saber o que era, e Deus mostrou o perfume. E ela falou, e Deus revelou para ela, né? Ela falou para mim depois que aquele perfume, irmãos, estava consagrado para me tirar da igreja, para me tirar do caminho. E aí, ela falou assim que enquanto eu estivesse com aquele perfume dentro de casa, e à medida que eu fosse usando ele, eu e minha mãe, a gente ia brigar cada vez mais, ia se desentender cada vez mais.
E ela ia acabar me tirando de casa, né, mandando embora de casa. E o plano do adversário era fazer com que eu ficasse com essa pessoa de novo, para essa pessoa me tirar dos caminhos. Porque, na verdade, irmãos, ele usou o nome da igreja para me tirar do caminho. Ele não é da igreja. Ele está desviado, continua desviado, infelizmente. Mas o adversário colocou essa pessoa na minha vida de novo para poder tentar me destruir. Mas Deus, com seu infinito amor, não permitiu. E aí, irmãos, quando ela me falou isso, né, quando Deus mostrou isso para ela, ela falou assim: você vai ter que quebrar esse perfume. Quebrar, destruir esse perfume, porque esse perfume tá consagrado, tá com coisa ruim e vai usar para destruir a tua vida, destruir a tua vida, a vida da tua mãe e te tirar do caminho, dos caminhos de Deus. Irmãos, eu recém-batizada, fiquei com medo muito grande de ter que quebrar um perfume. Se eu teria forças. Irmãos, eu orei a Deus, pedi força para Deus, pedi sabedoria para conseguir quebrar aquele perfume. E aí eu consegui pegar. Eu peguei um pano velho, embrulhei o vidro daquele perfume e fui tentar quebrá-lo. Coloquei no tanque, né? Que no tanque eu conseguiria quebrar melhor. Irmãos, à medida que eu ia batendo no vidro do perfume para ele quebrar com o martelo, ele pulava de um lado para o outro. Não querendo quebrar, ele se revirava todo, rodava ali no tanque. Eu quase quebrei o tanque era aquele tanque de louça. Eu quase quebrei o tanque, mas não estava conseguindo quebrar aquele perfume. E eu pedi ajuda para essa serva de Deus. Ele faz oração, ora aí, fica na comunhão, que eu não estou conseguindo quebrar esse perfume. O que estava dentro desse perfume, irmãos, era tão forte para me destruir, que eu não estava conseguindo quebrar. E em oração, em comunhão lá, a irmã em comunhão para mim, eu também em comunhão, irmãos. Veio uma força nesse momento que eu destruí aquele perfume. E quando eu consegui destruir aquele perfume, irmãos, ele explodiu. Deu uma explosão. E naquela explosão veio a mistura do cheiro do perfume com um cheiro muito ruim de esgoto. A Irmandade perdoe a palavra. Mas um cheiro de esgoto, um cheiro de podre, horrível. E aí quando aquele perfume quebrou, eu joguei fora o líquido. E ela falou assim: você deixa toda a casa aberta, todas as janelas da casa aberta, né, o apartamento no caso, né, que eu moro em apartamento, deixa tudo aberto e joga fora o resto do perfume. Joga fora a embalagem, joga fora o que você conseguir quebrar, joga fora o pano que você embrulhar ele, não pode ficar vestígios desse perfume. E quando eu consegui quebrar o perfume, irmãos, naquela explosão ali, eu limpei tudo ali, limpei para não ficar nenhum cheiro, para não ficar nenhum vestígio daquele perfume, que se ficasse, o perfume ia continuar dentro de casa e ia continuar nos trazendo mal. E aí eu limpei tudo, joguei tudo fora, levei para fora, até para fora do prédio, para não ficar nada. E depois que eu consegui quebrar esse perfume, irmãos, a paz voltou para dentro de casa.
A partir daquele momento, eu e minha mãe começamos a nos entender de novo. Não tinha mais briga, não tinha mais desentendimento, não tinha mais nada. Tudo isso, irmãos, eu passei porque eu tinha aceitado o batismo, porque o adversário queria continuar me destruindo, mas ele não conseguiu. E depois que eu quebrei esse perfume também, irmãos, esse rapaz sumiu da minha vida. Nunca mais vi, nunca mais falei com ele, nunca mais soube dele. Não só nas festas de fim de ano, né, que muitas pessoas nos dão presentes, né, no final do ano tem as festas pagãs, né, e aí eu não tive esse cuidado, eu não tive esse discernimento. Mas graças a Deus, irmãos, Deus veio na frente, me mostrou, eu consegui destruir o que o adversário tinha colocado dentro da minha casa para poder me destruir. E ele não conseguiu, irmãos. Hoje vai fazer 6 anos que eu estou na graça, que eu estou nos caminhos do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que nada vai me tirar, porque o poder de Deus é muito maior. E aí, irmãos, a partir desse momento também eu tive mais discernimento das coisas que eu ganho, de consagrar a Deus para não ter mais nenhum mal. E receber presentes, irmãos, só daqueles que realmente me amam. E a gente sempre tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Porque o adversário não está de brincadeira. Mas glória a Deus que eu consegui me livrar, né? Deus foi na frente, mostrou para uma pessoa que queria meu bem, e assim isso foi vencido. Né? Eu agradeço a Deus por tudo, né? Peço que orem por mim, né, irmã Cristiane, que a Irmandade ore por mim, que eu possa melhor servir a Deus na face dessa terra. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.